Também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez e aqueles que também costumam visitar a nossa igreja. Damos as boas-vindas a todos, são muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Então, antes de começar, eu gostaria só de lembrar algo. O Gui já me tem lembrado isto várias vezes, deixem-me lembrar, antes que o Gui me faça mal. Então, temos aqui o nosso livro de pregações. Alguns irmãos têm usado, compraram. Este é o livro das nossas pregações de Gênesis. Como os irmãos sabem, temos estado muito tempo na primeira semana, que seria a primeira secção, que é Deus cria o universo. Então já vamos terminar, chegamos ao 7º dia, só vamos ter depois mais um estudo acerca da doutrina do sábado, mas de qualquer das formas temos aqui a nossa revista e vamos passar já para a próxima etapa, que seria o paraíso perdido. Então os irmãos que têm a revista podem trazer para os próximos domingos e aqueles que não têm é só falar com o nosso irmão Gui e depois têm acesso às revistas. Depois, quando tirarem notas nos estudos, eu vou só aconselhar para que não usem a letra muito grande, porque senão já não há mais espaço, tá bem? Usem uma letra mais contida, por favor. Está bem? Ora, muito bem, vamos continuar o nosso estudo no livro de Gênesis. Os irmãos sabem que temos estudado o livro de Gênesis, nós estamos no primeiro capítulo e temos dedicado tempo à Semana da Criação. O grande título desta secção é Deus cria o universo. Deus cria o universo. E finalmente chegamos ao 7º dia. E o 7º dia trata do descanso do Senhor. 7º dia, o descanso do Senhor. O subtítulo que eu tenho para o estudo de hoje é O Filho do Homem é Senhor do Sábado. O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Esta citação é tirada de Mateus capítulo 12, versículo 8. Então eu gostaria de convidar os irmãos e todos aqueles que têm uma Bíblia em mãos a abrirem as Escrituras em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 2, versículo 1 até o versículo 3. Então eu gostaria de convidar, só para evitar, como vamos falar de descanso, quero evitar que os irmãos descansem antes do tempo, eu gostaria de convidar a todos que puderem colocar-se de pé, está bem, para estimular as energias. E vamos fazer a leitura desta passagem em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 3. Todos aqueles que puderem colocar-se de pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que nós temos recebido através da Tua Palavra. Senhor, abre o meu coração e a minha mente e a minha boca para que eu consiga comunicar a Tua Palavra com clareza. E abre o coração da Tua comunidade para que possa receber bem esta Palavra e que ela produza fruto na vida de cada ouvinte que está aqui. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos assuntos que também é controverso, tão controverso se calhar como o assunto que falámos na semana passada, e que a Igreja tem debatido durante um grande período de tempo, é o assunto da guarda do sábado. A guarda do sábado. Agora, este tema levanta algumas questões, e este é o assunto que é tratado em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 3. Algumas questões são levantadas sobre este tema da guarda do sábado. É a guarda do sábado vinculativa para os crentes da nova aliança? Ou, por outras palavras, deve a Igreja do Senhor Jesus Cristo obrigatoriamente guardar o sábado? Outra pergunta seria, é o domingo o novo sábado? Deveria o sábado ser um dia de descanso? Ou o descanso deveria de ser no domingo ou noutro dia qualquer? Qual é a posição da nossa igreja? Crê a nossa igreja em alguma espécie de sabatismo? Então todas estas questões são importantes e elas de certa forma tocam no tema que nós vamos falar hoje. Agora nós não vamos falar de tudo do que podemos falar acerca da doutrina do sábado das Escrituras, mas eu deixarei isso para outro domingo. O que eu quero fazer hoje é expor o 7º dia que claramente toca nesse tema do 7º dia, do sábado e do descanso. Agora, existem seitas
e certos grupos de cristãos ortodoxos que creem na Bíblia que defendem alguma forma específica de sabatismo. Sabatismo. Agora vocês perguntam, o que é o sabatismo? O que é o sabatismo? Bem, o sabatismo é o conceito que insiste em reservar um dia da semana para a observação religiosa, conforme prescreve a lei do sábado do Antigo Testamento. E neste conceito existem duas posições. Então, para resumir, o sabatismo defende que deve haver uma observação religiosa deste sétimo dia da semana, deste sábado. E esta observação deve ser conforme a lei do Antigo Testamento. Agora, neste conceito, nesta escola do sabatismo, existem pelo menos duas vertentes. Na escola do sabatismo existem duas vertentes. A primeira é o sabatismo rigoroso, ou o sabatismo literal, e a outra escola é o semi-sabatismo. O sabatismo rigoroso ou literal, ou o semi-sabatismo. O que é que ensina o sabatismo rigoroso, ou o sabatismo literal? Bem, o sabatismo rigoroso acredita que a diretriz divina no tocante ao sábado é natural, é universal e moral. Como consequência, o sábado requer que a humanidade abstenha-se de todo o tipo de trabalho. Então é isto que o sabatismo rigoroso ou literal ensina, que toda a humanidade está obrigada a guardar o sábado, porque o sábado é um conceito ou uma diretriz natural, universal e moral. Mas eles têm exceções. Obviamente eles acreditam que o sábado também pode ser utilizado para praticar alguma espécie de generosidade. E aí tem caso de exceções. Agora, segundo este conceito do sabatismo rigoroso, o sétimo dia, ou o sábado literal, é o único dia em que as exigências dessa lei podem ser cumpridas. Então o sabatismo literal crê que o sábado deve ser guardado, e deve ser guardado conforme as regras da lei do Antigo Testamento, conforme é designado na lei mosaica ou na lei que foi dada no Sinai. Quais são os proponentes principais desta posição? Bem, os proponentes principais do sabatismo rigoroso são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia defendem esta posição. Agora, nós, como igreja, não consideramos os adventistas do sétimo dia dentro da ortodoxia bíblica. Por outras palavras, nós não tratamos por irmãos porque não acreditamos que eles estão na ortodoxia cristã. Porque os adventistas do sétimo dia creem que a redenção só será completa se Satanás também fizer alguma espécie de expiação pelo pecado. Então esta expiação, na visão deles, tem que ser dividida tanto por Cristo como por Satanás, que é chamado bode Azazel, conforme a lei. Então nós não consideramos os adventistas do sétimo dia como irmãos, até porque eles também acreditam que os livros da Ellen White estão em pé de igualdade com as Escrituras. Agora, dito isto, existe também outra posição no sabatismo. Não, existe esta posição mais rigorosa, mais literal, mas existe outra posição que é o semi-sabatismo. E o semi-sabatismo sustenta que as exigências do sábado são transferidas para o domingo. As exigências do sábado são transferidas para o domingo. Agora, pode haver nesta posição de um semi-sabatismo alguns reformados com uma perspectiva mais moderada, mais soft, se eu posso dizer assim. Contudo, essencialmente, a diferença entre o sabatismo rigoroso e o semi-sabatismo é mesmo a diferença de dias. Um guarda o sábado e o outro transfere as exigências do sábado para o domingo. Aliás, mesmo no meio batista, existem vários grupos batistas. Existem os batistas do sétimo dia, que levam um sábado mais rigoroso, mas existe, mesmo no nosso meio batista, alguns que acreditavam numa certa guarda do sábado, bem suave, bem moderada. Por exemplo, no Catecismo Batista eu esqueço-me sempre da data, de 1689, foi o Catecismo compilado pelo pregador Charles Spurgeon, diz o seguinte, falando na pergunta 51. Pergunta 51, como o sabate deve ser santificado? E a resposta é: o sabate deve ser santificado por um santo repouso por todo aquele dia, mesmo daquelas atividades seculares e recreações que são lícitas em outros dias. E durante este dia, todo o tempo deve ser gasto em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, com exceção daquele tempo que for destinado
a praticar obras de necessidade e misericórdia. Então existem alguns ortodoxos cristãos, alguns cristãos que estão na esfera da ortodoxia bíblica, que acreditam que existe algo especial no sábado, ou pelo menos neste sétimo dia. Agora, eu não adoto nenhuma destas posições, nem do sabatismo rigoroso, nem do semi-sabatismo. Talvez até me alinhe um pouco com alguns reformados, como o Charles Spurgeon, como eu acabei de mencionar. Mas também não me revejo na posição de pastores como o John MacArthur, um pastor que nós gostamos tanto de ouvir. Alguns de vocês têm a Bíblia anotada do John MacArthur, que é muito útil. As suas pregações, os seus livros são úteis. Mas eu discordo com ele quanto a este ponto. Como ele, eu não separo de maneira radical o sétimo dia da criação da nossa experiência humana. E é isso que ele faz. Ele faz uma separação. Que o sétimo dia não tem nada... O sétimo dia do texto que acabámos de ler não tem nada a ver com a nossa experiência humana. Aquilo é algo que é exclusivo para Deus. É só para Deus. Ou seja, mesmo que este texto de Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o 3, não fale do sétimo dia e do descanso em relação ao homem, isto não significa que não haja um princípio aplicável aqui ao ser humano. O que eu acho que há. Aliás, o pastor John MacArthur diz que nas suas duas pregações sobre o sábado e sobre Gênesis capítulo 2, o pastor John MacArthur diz que não é apropriado inaugurar, a partir desta passagem de Gênesis 2, um descanso para o homem. Ele argumenta que Adão, no estado pré-queda, não necessitava de descanso, ele não se cansava. E que o descanso para o homem é inaugurado apenas na lei mosaica. O sábado, o descanso, sétimo dia, é inaugurado apenas na lei mosaica. Além do mais, o pastor MacArthur, depois de mencionar que este dia é apenas para Deus e não para o homem, diz que este é um memorial para que o homem se lembre do seu Criador. Então, na minha opinião, quem sou eu para discordar do John MacArthur, mas na minha opinião, se não existe um princípio para o descanso, também não existe para a adoração. Então, se aquele sábado o sétimo dia era apenas para Deus, então o princípio, não deve haver nenhum princípio nem para a adoração, nem para descanso do homem. Porque tanto a adoração como o descanso são dois conceitos que vão juntos na visão cristã e na visão bíblica. Por isso, o pastor John MacArthur, eu creio que não foi coerente neste ponto. Aliás, o sétimo dia e o sábado, o dia do descanso, tem que estar em conexão com a realidade humana e com a experiência humana, porque, como nós já tínhamos lido no início, foi um homem que Deus escolheu para ser o Senhor do sábado. Não é? E este é o Senhor Jesus Cristo. Na controvérsia que ele teve com os fariseus sobre sobre a questão dos discípulos estarem a tirar as espigas para comer, ele menciona isto, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, e o Filho do Homem é um homem, o Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus o homem. Agora, os temas de sétimo dia, os temas do sétimo dia, do descanso, nós temos que ver que são tratados, e temos que entender isto, são tratados na Bíblia, e são tratados pelo menos em 3 etapas da história da redenção. 3 etapas da história da redenção, onde este tema do sétimo dia e do descanso é tratado. A primeira etapa é a criação, o texto que acabámos de ler aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, ou versículo 1 a 3. E a segunda etapa é a etapa da lei. Agora temos que ver esta etapa da lei dividida em 2 partes, antes e depois do Monte Sinai. E eu digo isto porque a lei sabática, a lei do sábado, não foi instituída no Monte Sinai. Ela foi instituída antes do Monte Sinai, naquele problema que Israel teve com Deus, quando Deus traz o maná. Ele diz que eles deviam guardar o maná, deviam recolher 2 porções, ou porção dupla no 6º dia, para terem a porção suficiente para o 7º dia, para que o dia 7º fosse um dia de descanso. Então temos este período da lei em que o sábado, o 7º dia, o descanso é tratado também. Esta é a segunda etapa. A terceira etapa, na história da redenção, onde o sábado é tratado, é a nova criação. E o autor de Hebreus, no capítulo 13 e no capítulo 4, ele expõe este sábado desta forma. Diz que o tempo de descanso está ligado ao final dos tempos, à nova criação, aos tempos escatológicos.
Agora, falaremos desta doutrina do sábado mais profundamente no domingo. Engraçado, não é? Falaremos desta doutrina do sábado com mais profundidade num próximo domingo, para entender as implicações do sábado para nós como cristãos, que não estamos debaixo da lei mosaica. Então isso será importante. Mas basta dizer que as Escrituras conectam o descanso da criação com o homem. Eu acho que isto é óbvio. Permitam-me dar mais alguns exemplos quanto a este ponto, que Deus conecta o sétimo dia com o homem. O primeiro exemplo está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11. Êxodo 20, 8 a 11. Agora, aqui nesta passagem, Deus conecta a semana laboral do povo, a semana laboral do homem, com a semana da criação. Deus conecta a semana laboral do povo com a semana da criação. Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11. Diz o seguinte, o contexto é os 10 mandamentos, não é? Decálogo, as 10 palavras. E Deus diz o seguinte no quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. E nota que o forasteiro ou o estrangeiro também participava neste sábado, mesmo não sendo um judeu por natureza. Então eu acho que isto é interessante. Versículo 11. Porque em 6 dias, e aqui Deus dá a razão, Deus conecta a experiência de Israel, como povo de Deus humano, com aquilo que aconteceu na primeira semana da criação. Aqui está o ponto de contacto. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então vemos aqui o primeiro exemplo, onde Deus conecta, o próprio Deus conecta, na lei mosaica, a semana laboral do povo com a semana da criação. O segundo exemplo que vemos está em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 3, versículo 4 e versículo 9 e versículo 10. De Hebreus capítulo 4. Agora, neste exemplo, Deus conecta, ou o autor conecta, o repouso final, que é o descanso final, o Shabat final, digamos assim, ao povo de Deus com o repouso de Deus. Então, Deus conecta o repouso final do povo de Deus com o repouso de Deus. Vejam comigo Hebreus capítulo 4, versículo 3 a 4 e 9 a 10. Diz assim, a palavra de Deus, Hebreus 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, aqui está a semana da criação, o sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Ponto de contacto aqui. Ele está a falar deste descanso, ou de um descanso escatológico, ou mesmo do descanso da terra, com o sétimo dia em que Deus descansou na semana da criação. Mas o texto continua, versículo 9 e versículo 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aquele repouso que os judeus esperavam da sua terra, que seria também conquistada por Josué, e o povo de Deus iria conquistar, eles não receberam esse repouso. Mas resta um repouso. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, o descanso futuro, os novos céus e a nova terra, a experiência escatológica de uma nova realidade está conectada, esse tempo de descanso está conectado ao descanso de Deus. Portanto, não parece certo fazer uma desconexão tão radical entre o descanso de Deus e o do homem. Existe uma ligação, existe um sentido em que o descanso de Deus está ligado ao descanso do homem, porque Deus não descansa porque Ele está cansado. Deus não se cansa. Deus tem energia infinita, poder infinito, mas o homem sim cansa-se. E ele precisa de aprender o que é o descanso e como descansar. Se nós fazemos uma desconexão radical, não temos uma ética para descanso para a cosmovisão cristã. Então não podemos fazer esta desconexão tão radical. Por outro lado, também não me considero um sabatário. Não penso, então já é um sabatário. No fundo, ele é um adventista assim escondido, ou um batista do sétimo dia. Não sou um sabatário.
não creio naquelas coisas e nem creio que o sábado ou o sétimo dia seja hoje um estatuto legal com sanções para a igreja. Por outras palavras, imaginem que o irmão aqui é apanhado a trabalhar no sábado. E algum irmão curioso vê esse irmão a trabalhar no sábado. Vai queixar ao pastor, diz, olha, sabes que Beltrano anda a trabalhar no sábado. Anda a trabalhar no sábado? Chama o homem. E reúne a assembleia e diz, todos os irmãos, tal dia, vão ali à pedra da calçada, ali do seu bairro, levam uma pedra e tragam para a assembleia, porque vamos apedrejar esta pessoa que trabalhou ao sábado. Agora, nós não fazemos isto, e não fazemos isto pela simples razão que não acreditamos que o sábado seja um estatuto legal com sanções para a igreja. Era para Israel, mas não para nós, porque nós estamos dentro de um pacto diferente, e nós falaremos isso no próximo domingo. Ora, dito isto, qual deveria ser a nossa posição, então, quanto ao sábado? Bom, falarei isso no próximo domingo. Mas deixem-me falar algumas coisas acerca da passagem de hoje, porque eu acho que a passagem de hoje dará fundamento para entender o sábado em si, para depois não tirar princípios e aplicações e doutrinas que Deus não quer. Quanto ao conteúdo da passagem, quanto ao sétimo dia, no final da criação, parece que Deus estabelece um padrão para a vida do homem. Esta é a minha convicção. Parece que aqui há um padrão para a vida do homem. As pessoas deveriam trabalhar 6 dias por semana, sujeitando e dominando a terra, e descansar um. Acho que este é o padrão. E todos nós devíamos nos preocupar com este padrão. Agora, como cristãos, ou como é que os cristãos devem entender o sétimo dia em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3? Eu acho que isto é uma questão importante. Agora, o sétimo dia foi desenhado para ser singular. É um dia singular, não há dúvida. Comparado com os outros, este é um dia singular, é um dia abençoado, é um dia santo. É isso que a palavra de Deus nos diz. É o dia em que Deus cessou a sua obra efetuada nos 6 dias anteriores. Deus cessa o seu trabalho. Portanto, temos aqui um padrão que se torna a justificação para quê? Torna-se a justificação para que os seres humanos descansem, para que as nações descansem, para que os territórios descansem, para que animais descansem e para que o universo descanse também. O universo irá descansar no final dos tempos. Uma nota de rodapé muito interessante. Sabiam que os Amis, pelo menos os Amis mais conservadores, eles ainda adotam este conceito do descanso da terra por um ano. Eles adotam. E realmente a sua terra é frutífera. Agora, porquê que a terra é frutífera? Porque Deus desenhou o universo para que assim fosse. Agora, existe uma obrigatoriedade para a igreja fazer isso? Não. Mas se fizermos, alguma coisa acontece. Não é que não acontece. Então, esta instituição do sétimo dia traz a justificação para toda a espécie de descanso, para todo o universo, incluindo os animais. Contudo, hoje, o que eu quero fazer de manhã é analisar os 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 2. Vamos fazê-lo rápido, não será longo, mas eu gostaria de analisar os 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 2. Está bem? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é: Deus acabou toda a sua obra. Deus acabou toda a sua obra. E vemos isto claramente no versículo 1. Deus acabou toda a sua obra. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus terminou toda a sua obra. A primeira coisa a notar neste versículo 1 é a declaração de que todo o universo e tudo o que existe foi cabalmente terminado num momento específico da história. Na transição entre o sexto e o sétimo dia, podemos incluir tanto o final do sexto como o início do sétimo. Mas foi terminado num tempo específico. Agora, isto quer dizer que o universo não está num constante processo evolutivo para tornar-se algo diferente daquilo que é, como os evolucionistas creem. Por isso, só esta declaração deveria ser suficiente para abandonar qualquer tipo de teoria de macroevolução neodarwinista. Sabia, a macroevolução e a teoria de evolução crê que o universo continua num processo evolutivo. Mas aqui a Bíblia diz que toda a realidade do universo e todo o seu composto e tudo aquilo que o universo é como o universo, o cosmos, já foi terminado. Ele não está a evoluir para tornar-se algo diferente daquilo que ele é.
Então nós temos aqui esta declaração enfática do sétimo dia, que Deus cessou a sua obra. E tudo aquilo que ele cessou, ele viu, era bom. Agora, não há espaço nem aqui para um evolucionismo teísta. Ou seja, de ter a teoria de evolução numa mão e a Bíblia no outro e tentar juntar os dois. Porque um dos dogmas fundamentais do evolucionismo é que a evolução é progressiva e ninguém sabe quando é que ela termina. Bom, se um evolucionista não consegue colocar um ponto em que a evolução termina, Deus coloca um ponto onde tudo já estava completo e feito. Por isso eu acho que os evolucionistas teístas têm que decidir qual livro vão decidir seguir. Porque não há espaço para uma crença, um dogma, uma falsa doutrina do evolucionismo dentro da cronologia das Escrituras. Agora, tudo foi concluído, e o autor deixa isto claro, tudo foi concluído. O universo como ele é, foi terminado no sexto dia. Ora, Deus fez na primeira semana uma terra completa. Completamente completa, digamos. E esta terra que Deus fez, não existe fósseis. Naquela primeira semana fez uma terra sem fósseis, sem cancro, sem pecado e sem morte. Uma terra que está num processo de evolução, ela tem que ter isto. Tem que ter. Isto é evolução, não faz sentido. Então, visto que Deus não criou a terra assim, criou a terra perfeita e cessou a sua obra, não é? Vemos que esta criação foi totalmente concluída. E depois de tudo feito, Deus aí descansa daquilo que fez. Se Deus não tivesse terminado aquilo que fez, não haveria razão para descansar. E aqui, isto leva-nos para o segundo ponto. O segundo ponto que está no versículo 2. O segundo ponto. Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Agora, aqui, este ponto é um bocadinho mais comprido e eu preciso que vocês tenham atenção. Aqui, está bem? Por favor. Ao final do sexto dia, início do sétimo, Deus concluiu a sua obra. Nós sabemos isto porque as Escrituras assim o dizem. Logo, o sétimo dia foi separado para o descanso. Deus descansa neste sétimo dia. Agora, é interessante porque a palavra acabados aparece 2 vezes, a obra aparece 3 vezes, o termo descansou aparece 2 vezes e o termo sétimo aparece 2 vezes, focando que esta questão do descanso em relação à obra é muito importante nesta passagem. Mas nós vemos que Deus descansou e separou este dia para descansar. Agora, tanto a conclusão como o descanso são em relação à obra que Deus tinha feito nos dias anteriores. Então, o que eu estou a dizer é que tanto o descanso como a conclusão da obra estavam relacionados à própria obra. Não é? Não era um descanso porque simplesmente Deus quis descansar. Este descanso está relacionado à obra e a conclusão do seu trabalho está relacionada também à obra. Mas reparem numa coisa, que quem esteve connosco durante o estudo dos 6 dias consegue notar que falta uma coisa neste sétimo dia. Reparem que o sétimo dia não menciona algo. O que não menciona o sétimo dia? Como? Não menciona isso, é verdade. Mas não menciona outra coisa muito importante. Ok, não menciona isso também. Mas eu pensava que era óbvio aquilo que não menciona aqui. Não menciona algo que aparece logo. Salta. Salta porque não está lá. O que é? O que aparece sempre no final de cada dia? Tarde e manhã, tal dia. É por isso que nós acreditamos que os dias são de 24 horas, mas o sétimo dia não tem tarde e manhã. O sétimo dia não tem tarde e manhã. Isto é curioso. A pergunta que temos que fazer aqui é: onde está a tarde e manhã do sétimo dia? Sabemos pelo relato do capítulo 1 que o ciclo diário é de tarde e manhã, designando que os dias são de 24 horas. Vemos isto no capítulo 1, versículo 5, 8, 13, 19, versículo 23 e versículo 31. Então isto significa que todos os dias eram de 24 horas. Nós iniciamos o nosso dia de manhã, é assim que nós vemos os dias, mas os judeus naquele tempo iniciavam o dia de noite. Por isso o primeiro dia começa não de manhã, mas de noite. Tarde e manhã, o primeiro dia. E ao anoitecer daquele dia começa o segundo dia de noite. E assim por diante. Está bem? Então esta é a cronologia. Agora, nós não temos uma tarde e manhã para o sétimo dia. Mas temos um ciclo diário em todos os dias.
Ora, isto significa que o anoitecer do sexto dia, que nós vemos no versículo 31, onde diz que é muito bom, o anoitecer do sexto dia foi a transição ou a viração para o sétimo dia, visto que os dias começam de noite, como eu acabei de dizer. Qual é o marcador de tempo do início do sétimo dia? Bem, é o final do sexto. Porque se o sexto termina, só pode começar depois o sétimo. Então este seria um marcador para o início do sétimo dia. Agora, porquê que eu menciono isto? Já não estás a ser picuinhas? Não, eu acho que isto é importante, porque muitos dizem que Gênesis não pode estar a referir-se a dias de 24 horas literais, porquanto o sétimo dia não diz tarde e manhã. E eles dizem, haha, estás a ver? É por isso que os dias de tarde e manhã é uma analogia, é uma alegoria para falar de períodos de tempo. Então eles dizem isso e justificam pelo sétimo dia. É o único dia que não usa esta expressão, mas os outros dias não servem, então eles dizem, não, vês? Os outros dias são como este dia, é um período de tempo. E nós aqui ouvimos este argumento e dizemos, mas eu vou falar com o meu pastor. Existe uma argumentação para isto. E eu acho que a questão aqui é que o sétimo dia não precisa de dizer tarde e manhã. E não precisa de dizer tarde e manhã porquê? Porque realmente estes indicadores de tempo existem. Porque Gênesis não termina aqui no capítulo 1 nem no capítulo 2. Termina no capítulo 50, mas o relato da criação da semana vai até pelo menos ao capítulo 3. Agora deixem-me explicar este argumento, o que é que eu quero dizer com isto. Ora, mesmo não tendo uma fórmula tarde e manhã, não significa que a narrativa não tenha indicadores de tempo. Isto é importante. Ouçam com atenção. Quando Moisés faz o segundo relato da criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 4 até ao versículo 25, ele faz o segundo relato da criação do homem. O que ele está a fazer é expandir aquilo que aconteceu no sexto dia. E o sexto dia, o relato do sexto dia está em Gênesis capítulo 1, versículo 24 até o versículo 31. Então o capítulo 2 é uma expansão do sexto dia. Está bem? Agora, sabendo que o sétimo dia foi um dia abençoado e santificado, e Deus descansou nesse dia, é isto que a passagem diz, Deus descansou nesse dia, não descansou em outros dias, descansou nesse dia. E visto que este sétimo dia, por causa do descanso de Deus, é abençoado e santificado, podemos também concluir que o pecado não aconteceu nem no sexto dia, nem no sétimo dia. Então, pelo menos este período de sexto até o sétimo dia, não há pecado. O pecado não existe na terra. E Deus está aí descansadinho. Sua obra é muito boa. Ele diz que no sétimo dia que é tudo muito bom. Então não existe pecado. Mas o pecado aconteceu. A pergunta é, quando é que o pecado aconteceu? Agora, isto é uma pergunta difícil de responder. Mas deixem-me argumentar em favor de uma posição. Talvez o pecado tenha ocorrido no oitavo dia, ou na transição, ou na viração do sétimo dia para o oitavo dia. Portanto, eu acredito que o marcador de tempo para o final do sétimo dia, à tarde, o final do sétimo dia, quando o dia termina, está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, no momento da queda. Agora, este texto é curioso, porque nós não temos a partir daí mais marcadores de tempo, a não ser este. E provavelmente o autor quer marcar algo importante na queda do homem. Não dizendo que foi uma queda num espaço sem tempo, mas foi uma queda num tempo específico. Assim como Deus descansou num tempo específico. E como o mundo foi criado num tempo específico. Gênesis capítulo 3, versículo 8. No momento da queda diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, olha que expressão estranha e interessante, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O que é a viração do dia? O que é a viração, ou outras traduções usam a brisa do dia? Agora, certo pastor comenta sobre esta frase o seguinte: a brisa do dia, ou a viração do dia, é o frescor do dia. O que é isso, o frescor do dia? Bem, a palavra brisa é na verdade a palavra ruach, que é a mesma palavra usada para espírito e para vento. Cassuto, um grande comentarista judeu, diz o seguinte, e cito: é a hora do dia em que o vento traz o anoitecer. À noite,
ao pôr do sol naquele paraíso. A noite começa a cair, a frieza do ar começa a ser sentida. O frescor do dia é quase um título para noite. Agora, nem todos os teólogos acreditam nisto. Alguns acreditam que esta expressão brisa do dia, ou viração do dia, é a expressão para espírito do dia, para falar da presença de Deus. Quem estava ali era o espírito do dia. Eu acho que não. Eu acho que faz mais sentido ver isto de uma forma completamente natural. Houve uma transição de tempo e Deus aparece num tempo específico, num marcador de tempo. Portanto, eu creio que o sétimo dia também teve tarde e manhã. Então, o dia sétimo começou quando o sexto terminou e termina nesta viração do dia. Por isso eu não acredito que o sétimo dia seja um dia perpétuo, um dia eterno, uma era de tempo. Não foi um dia eterno, foi um dia especial, porém um dia de 24 horas como os outros e que também terminou. Tudo isto para dizer que a queda, os irmãos, quando é que Adão e Eva caíram? Bom, eu acho que aqui, mas o que eu tenho a certeza é que não foi um grande período de tempo por causa do mandato cultural de multiplicação e do convite que é feito no final de Gênesis capítulo 2, que nós iremos estudar mais à frente. Então, dito isto, o que faz o sétimo dia um dia tão especial? Isto não é um dia eterno, não é um dia perpétuo, é um dia de 24 horas, é um dia que acabou, é um dia que Deus descansou. O que é que faz deste dia um dia especial? Ora, vemos claramente neste texto que foi o dia em que duas coisas aconteceram. Duas coisas cessaram neste dia. Vamos avançar um bocadinho mais rápido. E eu acho que este ponto é muito importante para uma aplicação para a nossa vida pessoal. Duas coisas cessaram nesse dia. O que é que cessou no sétimo dia? O que é que cessou no sétimo dia? Agora, o significado de cessar é usado tanto na palavra acabado, que aparece no texto, como na palavra descansou. Aparecem estas duas palavras no texto, acabado, Deus acabou tudo, e Deus descansou. Agora, não é a mesma palavra no hebraico. A palavra acabado e a palavra descansou não são a mesma palavra no hebraico, mas contêm o mesmo significado, digamos assim. Por outras palavras, poderíamos traduzir o versículo 2 desta forma. E havendo Deus cessado, a palavra calar, desvanecer, concluir, havendo Deus cessado no dia sétimo a sua obra que fizera, cessou, sabat, nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, havendo Deus cessado tudo o que fizera, cessou nesse dia toda a obra que tinha feito. Por outras palavras, o que é que Deus está a fazer aqui? Deus cessou o trabalho, e vimos isto no versículo 1, e cessou-se do trabalho. Reparem nisto, é um trocadilho propositado. Deus cessou o trabalho e cessou-se do trabalho. Agora, Deus cessou tudo o que tinha para fazer e descansou de tudo o que já tinha feito. Esta é a ideia. Deus cessou tudo o que tinha para fazer e descansou de tudo o que já tinha feito. Portanto, Deus cessou o que tinha de fazer e cessou-se de fazer o que já estava feito. Por outras palavras, Deus não só terminou o trabalho, concluiu tudo o que tinha para fazer, mas Ele cessou-se de alguma atividade para o descanso. Aliás, este cessar de Deus é que é o descanso. Ora, vocês parecem um pouco baralhados. Qual é o princípio que está aqui? Quais são os princípios de descanso que estão aqui? Bem, eu acho que estão pelo menos dois. Deus não descansou porque estava cansado. Isto é claro para nós, está bem? Deus não descansou porque estava cansado. A palavra descansou aqui não significa recuperar de exaustão física, como alguns de nós sentimos depois de um dia ou de uma semana longa de trabalho. Estamos exaustos, não é? Mas Deus não está a falar deste tipo de descanso. A palavra descansou literalmente significa cessar. É a palavra que significa sabat, da raiz sabat. Esta palavra descansar denota a ideia de realização cumprida, mas não de uma inatividade. Nós pensamos, no nosso século, que descanso é inatividade, inércia total. Deus não. Deus fala, em certo sentido, que o descanso é cessar uma atividade específica, mas não significa inatividade. Agora, porquê que Deus descansou se Ele não estava cansado? Então, porquê que Deus descansou? Bem, Deus descansou porque viu que tudo quanto fizera era muito bom.
Deus viu que toda a sua atividade era boa e agora era um momento de cessar. De cessar. Agora vocês perguntam, ok, eu percebo isso, mas quais são os princípios para nós neste versículo que acabaste de ler? Tu disseste, Jairo, que Deus cessou tudo o que tinha para fazer e descansou de tudo o que já tinha feito. Por outras palavras, Deus cessou o trabalho e cessou-se do trabalho. Qual é as implicações para mim nesta afirmação que tu fizeste? Bem, primeiro, eu creio que Deus trabalhou de tal maneira organizada e eficaz que cumpriu a sua missão cessando o que tinha de fazer. Agora, isto é um princípio muito importante para todos nós que trabalhamos. Nós não temos, muitas vezes, a disciplina de saber cessar aquilo que temos para fazer. E a razão para isto é por causa da nossa falta de organização e disciplina. Nunca terminamos o trabalho da semana. Levamos o trabalho para o fim de semana, ou sempre voltamos para o trabalho e trabalhamos segunda sobre segunda, porque não temos um conceito teológico de cessar o trabalho. Deus organizou o seu trabalho, a sua semana, de tal forma que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele tinha que cumprir em 6 dias. Então este é um princípio importante para nós, que devemos organizar e trabalhar de tal forma que cessamos as nossas tarefas semanais. E para isto é necessária organização. É necessário um calendário, é necessário uma agenda, para que eu estipule aquilo que eu tenho que fazer para essa semana, para que essa semana de trabalho não prejudique o meu descanso. Dá para entender este conceito bem? Então Deus cessou, Ele parou toda a sua atividade, toda a sua atividade, já estava completa. E assim, no dia de descanso, se nós imitarmos Deus, no nosso dia de descanso, não estaremos obcecados e ocupados com mais trabalho ainda. Porque a nossa sociedade é assim, trabalha até à morte. E se tens que descansar, é um tempo de inércia total. Nós pensamos completamente ao contrário daquilo que as Escrituras ensinam acerca do trabalho e do descanso. Então este é o primeiro princípio. O segundo princípio é que eu não creio que o conceito de descanso apresentado neste texto seja o mesmo descanso dos nossos dias. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acredito que o descanso dos nossos dias é visto como inércia quase absoluta. É assim que nós vemos o descanso. Se calhar não todos, mas a nossa sociedade vê. Descanso que é descanso é inércia absoluta. Não vou fazer nada, mas nada mesmo. E é um descanso onde os nossos desejos, aspirações e satisfações são o foco. E o eu torna-se a razão pela qual devemos terminar o nosso trabalho. Se eu tenho que terminar o meu trabalho e parar de trabalhar é por causa do meu eu. Já trabalhei tanto, agora tenho que pensar em mim. Não é isto que nós pensamos, muitas vezes. Tenho que pensar em mim. Olha como eu estou cansado. Então, o cessar do trabalho está, numa cosmovisão secular, está a pensar sempre no eu. Este é o ponto. O descanso não deveria ser assim. O descanso que Deus traz aqui é um descanso que deveria ser um deleite em adoração ao Senhor e não uma injeção de autossatisfação egocêntrica. Não é um tempo que eu tiro para ficar a ver. Não estou a mandar indiretas para ninguém, está bem? Eu às vezes costumo ver também. Mas não é um tempo em que devemos ficar passar todo o dia a ver Netflix e filmes e não fazer nenhum. Isso devia ser um tempo em que nós temos uma estrutura teológica para fazer o nosso descanso. É isto que eu quero dizer. Ora, este descanso tem que estar conectado à adoração. Agora, o que nós muitas vezes não fazemos é que nós não conectamos o nosso descanso com a adoração. Pensamos que o descanso, como nós falámos na semana passada, pensamos que o descanso é como o sexo e a procriação. Eu sei que casamento é alguma coisa que Deus institui, mas o que eu faço no meu quarto, isso é relativo, é a minha decisão. E como eu procrio, é a minha decisão. E a mesma coisa com o descanso. Eu sei que eu tenho que ter uma ética de trabalho, mas o meu descanso, isto é comigo, isto não é com Deus. Mas Deus tem uma ética de descanso e este descanso está conectado com a adoração. A questão é, quem é que tu adoras vai revelar o tipo de descanso que tu tens. Então, Deus institui isto e Deus explica claramente isto em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 13 até ao versículo 14, Deus demonstra o que é o verdadeiro descanso e que o descanso não está desconectado nem do homem nem da adoração.
Diz o seguinte, vamos ler rápido. Se desviares o pé, Isaías 58, versículo 13 até o 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, claramente, o sábado, o descanso, é um tempo de deleite, mas é um tempo de deleite com adoração. Eu creio que o melhor momento para ver qual é o Senhor que adoramos é quando cessamos o nosso trabalho e descansamos. Aí é que nós vemos qual é o Deus que nós adoramos. Ou seja, muitos irmãos aproveitam o domingo para descansar. Mas pensam, eu venho ao culto, mas eu tenho que descansar. Se eu vou ao culto, vou-me cansar. Por que eu vou ao culto? Não entendem o conceito de descanso. Desconectam o descanso da adoração. Então, eles certamente vão adorar outra coisa. Porque eles vão descansar de outra forma. E vão render todo esse descanso a outra espécie de adoração. Que é a adoração do eu, não tem outra explicação. Então, a forma como descansamos revelará o Deus que adoramos. E isto é verdade porque o sétimo dia é estruturado para ser um dia santo e consagrado de adoração e descanso a Deus. Isto leva-nos ao terceiro e último ponto. Ao terceiro e último ponto. Vamos um bocadinho mais rápido. O terceiro e último ponto diz o seguinte: Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Ok, força, estamos quase a acabar, está bem? Versículo 3 diz o seguinte: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É isto que diz o texto. Agora, o versículo 3 é, sem dúvida, o ápice da satisfação de Deus. É o ápice da satisfação de Deus. Deus repousa de criar, abençoa e santifica o sétimo dia. Não por causa da criação. Isto é que é interessante. Deus não abençoa o dia e não santifica o dia por causa da criação, mas abençoa e santifica o dia por causa do seu descanso. E isto é curioso na passagem aqui. Portanto, este dia é especial não por causa da obra em si, mas por causa de Deus. Deus é que torna este dia especial. Aliás, Deus é o foco deste dia especial. Enquanto os 6 dias anteriores destacam o benefício do que foi criado, porque Deus diz que era bom, ou era muito bom, o sétimo dia destaca a bênção e a santificação, ou a separação deste dia, porquanto Deus descansou. Agora isto pode parecer estranho para nós. É estranho para mim também. Porque geralmente quando fazemos uma grande obra, exaltamos aquilo que fizemos. Eu estava a falar no culto anterior aos irmãos que eu fiz uma parede de madeira lá em casa. E eu olho para aquela parede de madeira e eu exalto a minha obra. Eu confesso, eu exalto a minha obra. Esta parede é um espetáculo. Os irmãos vão lá à casa e dizem: pá, esta parede é mesmo linda. E eu armo de humilde e diz: não ficou assim tão boa. Podia ter ficado melhor. Mas eu exalto aquela obra. Eu terminei a parede, eu olho para aquela parede e diz: esta parede é um espetáculo. Agora, geralmente é isso que fazemos quando terminamos uma obra. Mas Deus faz exatamente o oposto. Aqui Deus exalta o seu descanso e não a obra de arte. A pergunta que nós temos que fazer é: porquê que Deus faz isto? Não é porquê que Deus não exalta os 6 dias, diz: incrível estes 6 dias, deixa-me abençoar o sétimo? Porquê que Ele não faz isto? E faz o oposto. Olha para os 6, cria tudo, descansa dos 6 dias e coloca como os 6 dias de lado. Diz: vou abençoar este sétimo dia porque eu descansei. Ora, eu acho que a resposta a esta pergunta é simples. Para além de deixar um padrão de trabalho e descanso, que Deus deixa aqui, Deus quer mostrar que a criação não é um fim em si mesmo. Isto é muito importante. Na nossa sociedade nós pensamos que o trabalho é tudo e que é um fim em si mesmo. Deus demonstra aqui que nem o trabalho, nem toda a criação é um fim em si mesmo. Deus é o propósito de tudo aquilo que existe. E se tu não tens Deus na tua vida, tu tens o caos. Ou não há Cristo, só existe o caos.
E a nossa sociedade, nós vemos a nossa sociedade em queda porque eles querem desconectar Deus da sua própria criação e querem ver toda a criação de Deus como um fim em si mesmo. É isto que é idolatria. Mas o trabalho, a criação, não é um fim em si mesmo. Deus é o propósito de tudo aquilo que existe. E Deus, com esta instituição, com esta descrição, com esta narrativa, quer mostrar que o povo de Deus tem que confiar em Deus. Imagine Israel. Realmente, se nós não trabalhamos um dia, é menos um dia de salário. Há pessoas que não suportam isto. Eu perder um dia de salário, mas é maluco. Eu? Não. O máximo dinheiro possível. Mas Deus diz, tira um dia, descansa, confia em mim, eu vou prover. Agora, nós podemos queixar de um dia, ou de dois, mas Deus, com Israel, Ele disse para Israel parar um ano. Já viram o que é parar um ano? Nessas horas, mas eu tenho contas para pagar, estes miúdos para alimentar, tenho coisas para resolver, os animais ali estão... Olha o campo, o stress. Deus diz, para este ano e confia em mim. Porque o trabalho não é um fim em si mesmo. A nossa idolatria está muito conectada ao trabalho, é verdade, mas está mais conectada à forma como nós descansamos. Nunca ouviram essa expressão? Descansa em Deus? Ora, aqui está. Descansa em Deus. O nosso descanso está conectado à adoração. Porque o descanso requer confiança. Vejam vocês todos sentados e na cadeirinha. Está confortável a cadeira? Vocês estão a descansar na cadeira. E não descansariam na cadeira se não tivessem fé na cadeira. Por isso, descanso é adoração. Então Deus é o propósito da criação. E acho que foi por essa razão que Deus santificou o sétimo dia por causa do seu descanso. Contudo, acho que acima de tudo, Moisés pretende ensinar duas coisas a Israel com esta declaração. Agora, vamos ao templo dos judeus, ali nas planícies de Moab. E eles estão a ouvir esta tremenda pregação da Tora de Moisés. O que é que Moisés quer ensinar ao povo de Israel naquele tempo? Qual é que são os princípios? Bem, primeiro, Deus quer fazer um contraste entre a criação original e o mundo onde os judeus viviam agora, que já não era abençoado, porque Deus disse, abençoou aquele dia, a mesma expressão que é usada para a procriação, Deus abençoa aquele dia, não é? O sétimo dia é abençoado, mas agora os judeus não vivem num mundo abençoado, vivem num mundo amaldiçoado, e Deus quer fazer esse contraste. Os judeus estão para entrar numa terra amaldiçoada. É isto que diz a Escritura, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse, depois da queda, e a Adão disse, Deus fala com Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. A terra é maldita. Gênesis capítulo 5, versículo 28 até ao versículo 29, quando temos este quadro de gerações, em Gênesis capítulo 5, vejam o que é dito. Gênesis 5, versículo 28 até o versículo 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor Deus amaldiçoou. A terra está amaldiçoada. Romanos deixa isto claro também. Romanos 8, versículo 20 e versículo 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Israel tinha que ver isto. Embora que Deus tenha abençoado na primeira semana, eles agora estão num mundo que está amaldiçoado. Por isso a guerra, por isso a aniquilação, por isso as conquistas, por isso o sangue derramado. O mundo está caído e amaldiçoado. O segundo princípio que Moisés queria trazer sobre o povo nas planícies de Moab é que, contudo, mesmo neste contexto de uma terra amaldiçoada, o mesmo Deus que criou os céus e a terra pode recriar o seu povo e trazer um novo mundo. Então Israel olha para a terra de Canaã, para a nova terra, para a terra prometida, e ouve a declaração de Moisés dizer que a terra era toda perfeita na criação, e diz, aquela terra não é aquela terra. O que Deus está a dizer agora é que aquela terra, que não era aquela terra, eu posso tornar como aquela terra.
E ele dá esta esperança. Israel entra sabendo que Deus vai restaurar toda uma estrutura social por causa da sua visão e da sua teologia. Eles sabiam. Mais do que a espada, era a Tora que iria conquistar a terra. A palavra de Deus. Então o mesmo Deus que criou os céus e a terra pode recriar o seu povo e trazer um novo mundo. Isaías capítulo 51, versículo 1. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele o único, quando eu os chamei. Abençoei e multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden. Esta era a esperança de Israel, que Deus iria transformar aquela terra para que fosse como o Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isaías capítulo 65, versículo 17, diz o seguinte, falando da restauração da terra, falando desta promessa que Deus tem para a terra. Deus diz o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Esta era a esperança. Então estes eram os princípios que Deus queria trazer para Israel. Israel podia entrar na terra esperançoso que o mesmo Deus que criou a terra em 6 dias e criou-a boa, podia fazer a mesma coisa na nova terra onde ele estava. Deixem-me concluir. Eu gostaria de concluir apenas com 2 considerações e terminamos aqui. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que, falando nesta questão do descanso, a nossa confiança no descanso, o nosso descanso, não tem que estar nem no Estado, nem no dinheiro, nem no trabalho, nem nas coisas. O nosso descanso tem que estar numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque Jesus Cristo diz o seguinte em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele faz uma declaração que demonstra que só Ele é que é o descanso para a alma. Existem tantas pessoas preocupadas, estressadas, ansiosas, angustiadas por causa do trabalho, do dinheiro, da crise económica que estamos a passar e não têm paz, não dormem, não comem, vivem em depressão porque não conseguem descansar nesta pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Mergulham-se em medicamentos, mergulham-se em vícios, mergulham-se em terapias humanas. Não conseguem nem querem descansar no Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo dá uma terapia incrível. Ele próprio diz que Ele é o descanso para a alma. Agora, o que é mais interessante é quando Jesus faz esta afirmação, Ele faz esta afirmação antes de falar sobre a controvérsia do sábado, que está logo no capítulo 12, onde Ele diz aos fariseus que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Eles não entendiam o que era o sábado, mas Ele diz que Ele é que era o Senhor do sábado. Então Jesus diz o seguinte em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e subcarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo tem um fardo e um jugo leve para a nossa alma. A nossa falta de descanso não é tanto um problema físico, mas é um problema espiritual. É um problema em que nós olhamos para todas as condições, as coisas que estão à nossa volta e nós sabemos que não podemos mudá-las. Não podemos mudá-las. Mas em vez de nós decidirmos descansar, nós decidimos ficar ansiosos. O descanso para nós não é uma opção. O descanso para nós é assim: se tu, Deus, mudares as circunstâncias, eu descanso. Não. O descanso que Jesus está aqui a dizer é um descanso que vai para além das circunstâncias, é um descanso na alma, no coração, é um descanso que tem a ver com o nosso relacionamento com o próprio Jesus. Tu tens a tua alma descansada. Se tu tens Cristo, tu tens o Senhor que te pode dar descanso. Mas se tu não tens Cristo, nunca terás descanso. Sem Jesus, só existe o caos. Sem Jesus, só existe a ansiedade. Sem Jesus, só existe a depressão.
Sem Jesus só existe a confiança no Estado, no dinheiro e nas coisas neste mundo que vão terminar um dia. Então esta é a primeira consideração. Jesus é o único descanso para as nossas almas. A segunda consideração, e eu termino aqui. A segunda consideração é que a única forma de entrar no descanso eterno de Deus é pela fé. Eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 3. E vamos terminar. Hebreus capítulo 3. A única forma de entrar no descanso eterno de Deus é pela fé. É pela fé. Hebreus é um livro que fala sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está acima do templo, está acima dos sacerdotes, Ele é o melhor sacrifício, Ele é o melhor tudo. E o autor está a tentar animar os irmãos a não abandonarem a fé, porque Jesus Cristo é melhor. E os irmãos agora estão ali, os judeus estão a dizer: a nossa terra está ocupada pelos romanos, nós não temos descanso na nossa terra. Então o autor diz que o vosso descanso, o descanso que vos espera, é um descanso futuro. Mas só podem entrar aqueles que confiam em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão a trabalhar para entrar no céu, a fazer tudo aquilo que podem, esforçar-se para ganhar aquela semaninha de férias no céu. Se eu trabalhar o bastante, se eu for bom o suficiente, eu vou ganhar o céu. Isto é como alguém que trabalha todo o ano para ter uma semaninha de férias em Cabo Verde ou no Brasil, e aquilo passa e acabou. Não, a salvação, o descanso, a eternidade não se ganha assim. Não é pelo trabalho, mas pela fé. Eu gostaria de terminar com a leitura deste texto. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver alguém de vós perverso de coração jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de facto, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Bem, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Todos teremos de prestar contas diante de Deus. Tu, eu, todos nós. A pergunta é, como é que está a tua alma? Quem é o teu Deus? Tu tens a certeza, se morreres hoje, neste dia, entrarás no descanso do Senhor? Ou a tua fé está em ti, nas tuas obras, nas tuas coisas, no teu material, na tua família? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua confiança? Jesus Cristo veio a esta terra, o Filho de Deus, encarnado, para morrer na cruz do Calvário por pecadores. Ele veio como substituto por nós. A Bíblia diz que foi o justo pelos injustos. Ele foi levado àquela cruz, uma vida perfeita, nunca pecou, foi crucificado na cruz do Calvário como criminoso, sendo inocente, por causa de ti e por causa de mim. Para que ele recebesse o meu pecado e eu pudesse receber a sua justiça em mim. Jesus Cristo, naquele monte do Calvário, naquela cruz, disse: está consumado, está feito. Assim como Deus disse que toda a obra está feita, Jesus Cristo disse que toda a redenção está feita. E Ele oferece esta salvação a todos aqueles que acreditam nele. Não, Jesus Cristo não veio para salvar boas pessoas, não veio para salvar pessoas sãs, veio para salvar pessoas doentes e mortas no seu pecado. E tu estás aqui esta manhã, se calhar tu estás morto no teu pecado, escravizado pelo teu pecado, pelo mundo, pelas tuas coisas, por Satanás e por tudo mais. E não és escravo do Senhor Jesus Cristo. Não crês no Senhor Jesus Cristo. Bem, hoje pode ser o dia da salvação. Hoje pode ser o dia onde tu tens o verdadeiro descanso para a tua alma. Só Jesus pode oferecer este descanso. A palavra disse em Hebreus que o povo negou esse descanso. E negou como? Endurecendo o seu coração à palavra. E provavelmente tu estás aí a dizer: não sei se estou de acordo com aquilo que ele está a dizer. Eu não sei se a palavra de Deus é a mesma palavra de Deus. Mas tu sentes a tua consciência, um apelo do Espírito Santo e da tua palavra a trazer-te convicção de pecado. E todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Todos nós temos aquilo que merecemos e teremos aquilo que merecemos, que é o inferno. Por isso Jesus vem e diz: eu trago descanso para a tua alma. Eu posso oferecer essa salvação. Eu posso oferecer, apenas tens que crer em mim. Não endureças o teu coração como fez o povo no Egito. Como fez o povo no deserto. Não endureças o teu coração à palavra, mas crê, acredita naquele que pode dar o verdadeiro descanso, não só para a tua alma, mas também para o teu futuro. Eu quero que tu penses nisso. E antes de orar, eu gostaria que tu ponderasses acerca disto que eu acabei de dizer, que eu acho que é de suma importância. Não saias desta igreja sem ter a certeza da tua salvação. É a coisa mais importante nesta vida. Porque tu não podes garantir que vais viver mais uma hora. E quando chegar o julgamento, o que é que tu vais dizer a Deus? Olha, Deus, todo o meu trabalho, todas as coisas que eu ganhei neste mundo. Olha, Deus, os filhos tão bonitos que eu tinha. Olha, Deus, o quão bom eu fui. Olha, Deus, eu. Não é uma questão do eu, é uma questão de Jesus. E se Deus não ouve Jesus como o redentor da tua salvação, Ele não permitirá que entres no seu descanso. Vamos pensar nisto por alguns minutos. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Senhor, tu és o nosso descanso, não há dúvida. Nós não temos descanso em mais nada senão em ti. Senhor, muitas vezes nos deixamos ocupar pelas idolatrias deste mundo e por isso te pedimos perdão. Ajuda-nos a confiar em ti somente. Pedimos também, Senhor, por aqueles que não têm Cristo como Salvador ainda e que pensam que estão em paz, pensam que estão tranquilos. Mas sem Cristo não há descanso, só existe o caos. Senhor, eu peço, Pai, para que ninguém saia daqui indiferente. Se tu deste convicção de pecado a alguém hoje aqui, Senhor, traz esta pessoa à salvação. Não permitas que esta pessoa saia sem falar com um de nós, com algum dos líderes, com alguém aqui de igreja, para saber, para perguntar como é que eu posso ser salvo, como é que eu posso ter este descanso prometido. Senhor, concede a salvação. Senhor,
Porque tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, e amaste o mundo de tal forma que entregaste o teu Filho para trazer descanso para as almas. Por isso te pedimos, Pai, para que tu concedas isto esta manhã. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenham uma semana abençoada. Até ao próximo domingo.